Opa, fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Options Pattern, né? Esse vídeo é meio que uma continuação ali do último vídeo que a gente falou de User Secrets. A gente segue naquele projetinho de fazer uma conexão com a OpenAI, apenas mandar um prompt e receber a resposta. A gente não vai fazer tudo isso nesse vídeo, porque esse vídeo, o foco dele é o Options Patterns, que é uma maneira de configurar. Então a gente vai focar somente na parte de configurar. No próximo vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre como fazer o setup do HTTP client, né, o HTTP client ali, para a gente conseguir consumir da melhor maneira, da maneira que a própria documentação do .NET indica. E depois a gente vai falar um pouco sobre resiliência em um outro vídeo. Então vai ser cerca de 4, 5 vídeos. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre configurações. E aí a gente vai falar sobre Options Pattern, né? O que é o Options Pattern? É uma maneira que o .NET trouxe aí nas últimas versões de facilitar a nossa vida, de tornar as configurações um pouco mais, eu diria, desacopladas, né, e granulares e mais fáceis de da gente gerenciar, né? Em vez de eu ter sempre pegar tudo do configuration ou até em vez, né, do outro lado lá, em vez de eu ficar sempre pegando ou até quando a gente vê que o pessoal faz bastante, né? Cria um objetão e bota as propriedades ali, todas as propriedades de todos os contextos, né? E aí fica puxando aquele objetão para pegar as configurações. Então, aqui é uma maneira de desacoplar, né? E tornar essa gestão de configuração um pouco mais granular. E bora pro código, então, para explicar um pouco melhor aí, né? A gente se expressa melhor, pelo menos eu me expresso melhor por código, né? Então, bora lá. Mas bom, aqui só o exemplinho, né? A gente está continuando, na verdade, o projeto lá do User Secrets. E aí, só para falar, né? O User Secrets é uma maneira de. Você traz um pouco mais de segurança para a tua aplicação, porque você não versiona secrets, né? Porque muitas vezes a gente acaba versionando secrets em repositórios privados, né? Entre a equipe ali. E isso ainda assim é ruim, porque outra equipe pode pegar aquele secret e usar, seja com, né, não seja de má fé ali mesmo, querendo só para usar e acaba pegando um secret que não deveria, ou até algumas pessoas de má fé podem acabar, mesmo um repositório privado dentro de uma companhia, agindo ali de má fé e pegando secrets. Enfim, então é legal a gente não versionar nem em repositórios privados e nem os secrets que são de desenvolvimento, sabe? Então, o user secret é uma maneira. Por exemplo, aqui, esse API aqui não está aqui, também não está aqui, mas ele está na minha máquina configurado. Então, na hora que eu rodar a aplicação, ela vai pegar esse API aqui da máquina, né? E aí, claro, você pode usar também variáveis de ambiente, mas tem uma maneira que é o user secret que é melhor, porque fica por projeto, né? Variáveis de ambiente, dependendo de cada projeto que você rodar, pode conflitar, porque às vezes os nomes são meio parecidos, né? Por exemplo, API key aqui pode bater, mas enfim. Só trazendo, né? Se você tiver interesse ou quiser ver mais ou não conhecer os User Secrets, o vídeo vai estar, enfim, eu não sei bem colocar card ainda, mas se eu conseguir eu coloco o card nesse vídeo, mas com certeza embaixo na descrição vai estar lá o link pro vídeo do User Secret. E bora falar do Options Patterns então. Né? Aqui eu tenho um projetinho bem simples, né? Coloquei tudo no mesmo arquivo, claro, nada que dê para usar em produção, mas é mais para exemplificar. Então é uma APIzinha aqui, né? O boilerplate de uma API padrão. A única coisa diferente é que eu tenho esse OpenAI Gateway, e aí outro ponto, né? Com certeza a gente teria um contrato de gateway, uma interface, uma coisa mais bonitinha. Mas só para exemplo aqui, vai ser assim por enquanto. Por enquanto não, vai ser assim para focar no Options Pattern e não. Senão a gente escreve um monte de código aqui, né? Só para trazer aí o Options Pattern. Mas claro, bom, então eu estou injetando esse cara está aqui embaixo, não está implementado ainda, né? Ele é só um cara que executa o prompt, passa o prompt e depois ele vai retornar uma resposta do prompt, belezinha? É isso. Também tem aqui um endpoint, post, né? Logo ali na raiz. Esse endpoint recebe um input do próprio corpo, né? Do payload, da request, como ele é um post. Esse carinha aqui, ele vai receber da injeção de dependência, que está aqui, né? Por que é transient? Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre os ciclos de vida né, dos componentes que estão injetados ali no container de dependência. Tem o transient, scoped, singleton, agora também tem os keyed services, né, que dá pra gente usar, que eu vou falar um pouco deles mais pra frente em outro vídeo. Mas, enfim, transient porque, poxa, esse cara vai ser usado de vez em quando, então não precisa ter um objeto dele em memória sempre, né? Também é um objeto que não é custoso para ser instanciado. Então, não quero ter um objeto em memória sempre, vou deixar para instanciar só quando for usar, ok? Bom, aqui tudo certo, esse cara vem da injeção de dependência, esse cara vem do payload, aí chegando aqui do payload eu tenho aqui os objetos, né? Então meu input ele recebe um prompt ali no payload, na propriedade prompt, e o output retorna a propriedade response. Então esse cara vai executar o prompt, vai retornar a resposta e jogar a resposta
para quem consumiu, né, essa API pelo nosso endpoint output aqui. E só isso que a gente tem, ok? Vou rodar aqui só para mostrar. Esse cara vai retornar não implementado ainda. De fato, a gente não vai implementar 100% agora, mas a gente vai configurar. Então, já é algo legal aí. Deixa eu só pegar aqui, então, o nosso carinha. Ok. Então, se eu bater lá, ele vai me retornar not implemented. Ok. Perfeito. Vamos pegar aqui o nosso cara de volta. Vamos pausar aqui o nosso projeto. E agora a gente vai entrar de fato, né, para configuração, né? E aí, como que a gente faria a configuração, né, da maneira mais tradicional e que já é um pouco mais antiga, digamos assim, né? Aqui eu tenho a minha configuração, tá dentro de Providers, OpenAI, Base Address. Aí tem o Base Address e o API Key, as duas coisas que eu preciso para comunicar com o OpenAI. Então, eu poderia vir aqui, e nesse cara aqui, bom, seria interessante eu ter as duas propriedades, né? Então, eu vou ter aqui uma private, read-only, string, né? Vai ser o primeiro base address, e também uma private read-only string, que vai ser a nossa API key. Belezinha, tá reclamando aqui que a gente tem que passar, né, pelo construtor, mas, quer dizer, inicializar, né? Ele provavelmente está reclamando aqui que não foi inicializado e é num nullable, né? Na verdade, por enquanto, se eu colocar ele como nullable, eu acho que ele já vai parar de reclamar, né, de maneira geral. Que nunca é usado, ok, vamos usar ele. Mas, de maneira geral também, bom, esse carinha aqui pode ficar assim. E a gente já vai injetar aqui, essa ainda não é o Options Pattern, né? Eu só estou mostrando como a gente faria usando o Configuration direto, né? Que aí eu injetaria aqui o Configuration, né? E aqui eu estou usando o Primary Constructor, também tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu explico como usar o Primary Constructor, né? Como tirar maior vantagem dele. A gente ganha bastante produtividade, né, usando ele, eu acho bem legal. Aí eu venho aqui no Configuration, get value, e aí vai ser um string que eu vou pegar, e aí eu vou bater lá no meu providers, OpenAI, e aqui é o nosso base address, ok. E esse carinha de baixo vai ser configuration, get value, providers, ok, API key. Ele está reclamando, né, porque aqui pode ser que venha null, né, e eu não quero aceitar null aqui, né, então eu posso, né, lançar a mão aqui de fazer um throw, caso venha null. Throw new. E aí a gente pode dar um argument exception, e, bom, posso dar o name do base address ou do configuration. Vou avisar aqui, né? Base address. E aí uma mensagem mais bonitinha, né? Com certeza. Quando for em produção, algo assim. Mas passando o nome, né? Falando qual que é a configuração. Talvez até mesmo o erro aqui, né? No argument exception não seja o melhor. Vai ser um configuration exception, mas tá ok. Só pra gente testar, né? Aqui, not found. E base address not found. Opa. E aí, como que a gente vai saber quando que deu certo, né? Quando que, se deu certo aqui, se ele trouxe bonitinho, se ele pegou, né? A gente vai só retornar aqui nesse cara, né? Aqui também eu vou passar para fazer aqui com lambda. E aí aqui eu vou só retornar esses dois caras. Como eu falei, por enquanto a gente não vai de fato integrar, isso vai ser no próximo vídeo. Por enquanto a gente vai só mostrar a configuração, então eu vou só printar a configuração aqui, na verdade retornar essa configuração para o endpoint, ok? Então vamos lá, base address, aí aqui a gente coloca ali o nosso base address, e aqui também o nosso API key, a gente coloca o nosso API key. E aqui também eu estou mostrando primeiro, né, como que é a maneira que a gente normalmente fazia, né? E depois eu vou mostrar o Options Pattern, já na sequência, vai ser bem rapidinho. Bom, então aqui ele está pegando os dois lá do nosso arquivo de configuração, né? Nada muito diferente até aqui. Vamos lá, a gente bateu lá, e ele está pegando os dois ali, trouxe, né? Trouxe bonitinho também. Se por acaso não tivesse uma dessas configurações, né, vamos falar que aqui no App Settings, esse cara aqui, eu
porque o nome ele não vai achar. Então, a gente vai parar e rodar de novo. E aí um ponto também interessante do Options Pattern é a validação, porque, por exemplo, agora se eu pego aqui e se eu rodo, a aplicação está rodando sem grandes problemas, né? Sem nada, eu venho aqui dou um try e na hora que eu mandar, o que vai acontecer? Descubro que o Braze Address não existe, né? A aplicação não deu nenhum log antes, não avisou nada antes, ela só está me avisando agora, né? Na hora que eu de fato chamei, né? E essa é uma outra vantagem do Options Pattern. Mas então, bora lá, voltar lá no nosso código. E perfeito, aqui em tese é a configuração que a gente, né, configuração fazendo direto, batendo lá no nosso configuration, pegando isso aqui. E aí desvantagens, né, tem essa desvantagem, a gente só vai descobrir alguns erros na hora que a gente chamar. Também a desvantagem é que esse cara, se mudar o contrato configuration, vai acabar quebrando aqui também, né? Esse cara sabe muito aqui sobre onde está a configuração e se eu mudar até o arquivo de configuração vai dar problema. Então o Options Pattern ele vem resolver isso tudo e vem trazer essa configuração de maneira um pouco mais granular. Beleza? Bom, então bora falar do Options Pattern agora. Vamos refatorar aqui usando o Options Pattern, né? Bom, algo legal dele é que a gente cria uma classe, né? Para ser um pouco mais estruturado e mais granular. Então, eu vou criar uma classe aqui, que na verdade ele vai chamar OpenAI Settings. OpenAI Settings. E aí a gente vai ter... Bom, aproveitar aqui que o nosso a IA aqui da própria JetBrains está tentando me ajudar, mas ela não conseguiu me ajudar muito não. Deixa eu desabilitar, né? API Key até que é ok, foi bom. Porém, além do API Key, a gente tem aqui também o Base Address. Base Address, ok? Aí a gente pode deixar com getSet mesmo. Aqui ele só está reclamando o que? No property. Ok, a gente poderia startar, né? Vazio aqui. A gente depois vai testar isso, né? Ou até deixar nullable mesmo, né? Vem aqui, deixa nullable. Ok? Aí não precisa desses caras. Perfeito. E aí, uma vez que eu tenho a minha classe aqui, eu posso, em vez de receber esse cara, eu vou receber um eOptions com esse cara. E aí vai ser o OpenAI Settings. E em vez desses carinhas aqui, sabendo exatamente onde está, na verdade eu já vou ter configurado isso por fora e aqui eu só vou receber esse cara, ponto velo, ponto, o nosso, né, o base address nesse caso. Aqui continuo com, caso, né, deu errado. E aqui também mesma coisa. OpenAI Settings, ponto value, ponto API Key. Ou seja, ficou bem mais estruturadinho, né? Esse cara está carregando um objeto, está aqui. Você pode também, talvez, esse carinha aqui ter a propriedade interna já sendo esse objeto, né? Mas aí também é legal deixar essa separação, porque aí fica esse cara aqui, ele fica totalmente desacoplado desse cara. Esse cara é mais para carregar as configurações, esse cara aqui ele tem internamente o que ele precisa. Ele realmente não vai ser afetado por alterações aqui, né? A única alteração é aqui na hora de preencher as propriedades, né? Beleza? Então o Options Pattern a gente já chegou aqui, conseguiu colocar ele aqui. E aí, como que a gente configura ele lá no nosso serviço, né? A gente vem aqui, Builder, Services, e aí é no container de Services mesmo, a gente tem o Configure agora. E aí a gente pode colocar aqui o nosso OpenAI Settings. E aqui o parâmetro que ele recebe é qual a section, né? Então eu vou no meu Builder, vou pegar o meu Configuration e vou dar um Get Section. E aqui eu passo a section que eu estou, né, configurando esse cara. E aí a section vai ser a nossa Providers. Lá dentro da Providers vai ter a OpenAI. E é isso, né? Providers, OpenAI. Tá ali o nosso cara. Vamos ver se deu certo. Bom, então, recapitulando, a gente insere aqui com Configure. Tem outras maneiras que eu já vou explicar na sequência também de injetar essa option, né, usando o Option Patterns. Ele vai injetar esse cara pegando dessa section. Aí você pode pensar, pô, mas a section que estava lá, né, você falou que não que teria problema. Agora a gente tem esse cara centralizado, só em um ponto. E esse ponto aqui é especializado, na verdade, em
configurar. Então ele tem que saber onde que ele tem que pegar a configuração. Mas se eu mudar essa configuração, eu só vou precisar mudar aqui, porque em todos os lugares que usa, vai usar somente o Options, ok? E, bom, bora lá, bora ver se funcionou. Só abrir aqui. Acho que está rodando. Se eu bater lá. Ah, tá. Novamente, né? Deu erro. E novamente, não deu erro antes, deu erro apenas na hora que eu executei. Né? Opa, acho que. Ah, tá. Acho que ele deu exception. Provavelmente ele quebrou. Parou de rodar aqui. Deixa eu ver lá. Ele realmente deu exception e saiu fora. Na verdade, não era para ter feito, né? Mas eu acho que eu fechei alguma janela e ele acabou saindo, né? Mas é porque também eu tinha renomeado esse cara. Então vamos voltar esse cara, rodar de novo. Agora ele vai dar certinho e vai pegar lá os valores certinhos, né? Só esperar ele rodar. Vou pegar aqui, bater lá e boa. Trouxe aqui, OpenAI, o secret bonitinho. Então tá batendo, tá trazendo, tá preenchendo o nosso secret que a gente precisava, né? Então tudo certo até aqui. Então, bom, assim, a base do Options Pattern é essa, né? Mas aí agora entra algo legal ali da gente brincar um pouquinho, que é a parte de validação, né? E ele traz esse outro ponto que é super bacana de como que eu valido, né? Porque agora até então a validação estava acontecendo né, somente ali na parte na hora que eu chamo. E na hora que eu chamo, se a sua aplicação está rodando, só na hora que você chamar, você descobrir, pode ser um problema, né? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar essa parte que a gente fez aqui. Vou comitar ela como options pattern. Aí, porque aí fica mais fácil se alguém também for ver o código. Inclusive, o código vai estar aqui embaixo, né, com o link do GitHub. E bom, agora, e a validação, né? Como que a gente faria a validação, né? Aqui está sendo feito aqui, que também não é tão legal, né? Esse cara, em tese, assumiria que a configuração está sendo feita. Então, posso tirar esse cara daqui. Posso tirar esse cara daqui também. Né? E aí aqui ele vai reclamar, né? Que esse cara pode ser null. Né? Possible null reference. Mas aqui eu vou falar, não, eu tenho certeza que esse cara não vai ser null, não. Ou até, porque na verdade é porque aqui eu coloquei ele como nullable, né? Então vou tirar esse nullable daqui. Perfeito. E aqui eu vou... Posso colocar... Ok. Esse set aqui eu acho que não precisa, né? Property can be made read-only. Fato. E bom, dessa maneira aqui também vai continuar tudo funcionando. Vamos lá. Só garantir que está tudo funcionando até aqui. A gente bater, está trazendo, continua trazendo, belezinha. Pausar aqui. E bom, então como que a gente vai fazer essa validação, né? E aí tem algumas maneiras, né? Eu posso vir aqui no meu próprio settings aqui e fazer not empty, né? Se eu não me engano, not empty. Required, né? Required. Isso, required. E aqui também eu posso colocar required nesse carinha daqui. Required. Opa. Required. Então agora esses dois carinhas, eles vão, né, ser required e aí não vão aceitar nem null, nem vazio. Só que só de fazer isso, ele ainda não vai validar. Para eu trabalhar com a validação, eu tenho que mudar um pouquinho, né? Às vezes esse configure já é o suficiente para a gente, mas para trabalhar com a validação, eu vou mudar um pouquinho. Eu vou fazer o Builder, Services, e aqui eu vou ter o Add Options, e eu tenho o Add Options with Validation on Start. Né? Eu posso usar esses dois. Vem aqui, OpenAI Settings. E aqui eu vou ter um Bind. E aí eu posso fazer esse Bind. Esse Bind, na verdade, é só para pegar aqui a minha section. Né? A mesma coisa que eu fiz ali no de baixo. E aqui eu posso pôr um Validate Data Annotations. E aí eu removo esse cara daqui. E aí dessa maneira, a hora que eu rodar, bom, ele não vai dar problema, né, aqui desta vez, porque tá tudo certinho. Deixa eu só trazer aqui o Swagger. Vamos lá. Bom, a gente bate lá, tá tudo rodando bonitinho, né, porque tá tudo certo.
Então, sem problemas até aqui. Se eu parar esse cara, se eu vier aqui no meu App Settings e novamente mudar aqui o nome, tentar rodar, agora sim ele vai avisar que, né, que algo está errado ali. Deixa eu pegar aqui e executar esse cara. Ele já até quebrou e já saiu aqui provavelmente. Na verdade está pegando os external sources, né? Vamos ver o que ele está. Isso. Aqui ele já deu, né? Data annotation validation failed, OpenAI settings, memory base address. With the error, the base address field is required, né? Ou seja, ele já vai validar logo no início, né? E aí, bom, você tem algumas opções, né? Você não precisa que isso quebre a tua aplicação, mas dependendo do que for, é melhor que quebre e você já fique sabendo disso no teste de integração, né? Bem antes de fato deployar. Isso é um ponto bem importante. Como você também consegue fazer algumas validações que só vão logar ali, né? Não precisa necessariamente quebrar, mas depende tudo da criticidade aí né, dessa configuração que não vai estar lá. Mas bom, então a gente já viu. Dessa vez ele nem rodou a aplicação. Foi subir, opa, já quebrou. E aí, claro, né? Eu, por exemplo, eu não gosto muito de usar essa maneira, né? Enfim, por usar algumas questões de annotations, mas dá para usar também. Tem uma outra maneira que a gente pode verificar aqui, que na verdade eu posso tirar esse carinha aqui, né, e criar uma nova classe aqui. A gente está public, né? Então vamos seguir com public, class, e aí vai ser o nosso carinha, OpenAI Sections Validate. E esse cara vai vir do Validate Options. Validate Options. Opa. Options. E aí aqui, né, a option que esse cara vai validar vai ser essa aqui. E boa. Então, deixa eu só implementar os membros, né? E aí a gente tem aqui o validate, né, as options que de fato foram passadas. E aí eu posso validar da maneira que eu achar melhor. Posso, né, fazer aqui, bom, e aí seria o ponto, né? Você pode só logar ali algum erro, alguma coisa e deixar ele passar, ou não, você de fato pode quebrar, né? Mas, bom, aqui a gente vai quebrar, só para dar o exemplo, né? Mas aí você poderia fazer como você acha melhor. Mas na maioria das vezes o ideal seria quebrar mesmo, porque, enfim, as configurações têm que estar em place, né? Então vamos lá. Aqui eu posso pegar então, na verdade, fazer um if, né? If. Se o nosso options ponto API key. E aí eu posso chamar o string, né? String is norm or white space. E aí, se esse cara. Aí eu posso fazer aqui um string errors igual a. Opa! Na verdade seria uma lista, né? De var errors igual a uma lista de strings. E aí, se esse carinha aqui for null de fato, vem aqui errors e adiciono, né, um carinha que é o nosso options. Claro, aqui dá para você fazer de N maneiras, né, mas enfim, vamos só exemplo mesmo, aqui dá para melhorar bastante. API key not found. E aí, mesma coisa que a gente faz para o nosso. A gente já tem o options API key, a gente faz também para o base address. Para seguir a sequência que a gente vem seguindo, eu vou colocar primeiro o base address. E aí, base address também não. E aí, a gente consegue aqui fazer o seguinte: fazer o options validation. Na verdade, validate options result, né? Ponto success, skip ou fail, né? E aí a gente dá um success aqui, mas a gente retorna esse cara se tiver tudo dado certo. Mas se tiver algo dado errado aqui, se errors count maior do que zero, aí não tem como, né? Aí a gente dá o return validation result fail, e aqui a gente passa o nosso errors ponto. Na verdade a gente pode dar um join, né? String join, colocar uma ponto e vírgula aqui, e o nosso errors.
Então vamos lá de novo, vou rodar esse carinha. Ele tá falando aqui para inverter. Ah, pode ser. Sim, não tá nada que traga muita complexidade, né? Então tá ok. Ok? Vamos lá. Então vamos rodar esse cara e ver. Aqui, só ver o que ele deu. Ah, claro, né? Lá em cima teve algum lugar ali que eu alterei. Ele tá falando que tá com erro aqui, mas eu não tô conseguindo identificar. Deixa eu dar um build. Member validation option result success. Ah, tá. Eu acho que talvez esse carinha eu não era retornado. Só isso. Vamos ver. Boa, perfeito. Então, só que aqui, agora, eu preciso injetar esse carinha, né? Então, ele é do tipo validate options OpenAI settings. Eu vou fazer, vou configurar ele no meu service também. Vou vir aqui, builder, services, ponto. E aí eu posso adicionar ele, pode ser um transient, um singleton, qualquer um. E ele vai ser o nosso validate options, esse carinha, e vai ser o nosso OpenAI setting validation. Validates, na verdade, né? E aqui ele já está validation start, então esse cara já vai ser executado. Deixa eu só confirmar, é para dar erro, né? Então, vamos lá. Você pode repetir? O Mac querendo participar do vídeo. Vamos lá. Ok. Vamos lá. E bom, não rodou, né? Provavelmente aqui já deu o erro. Que é o base address not found. Né? E é exatamente o que a gente mandou ali, né? Aqui no nosso erro, base address not found. Ok? Então, realmente ele não encontrou e foi lá e deu o erro. Eu poderia vir aqui e remover esse cara e agora tudo vai rodar bonitinho como esperado. Vamos lá. Ok, esse cara tá aqui. Bom, e tá aqui o segredo, tá aqui o base address, tá rodando. Então, bom, nesse vídeo aqui, acabou ficando um pouco mais extenso do que eu planejava, né? Perdão, espero que você tenha gostado, espero que tenha agregado. Mas, bom, esse vídeo aqui a gente trouxe o Options Pattern, que é esse carinha aqui, né? Onde você consegue trabalhar... tá, deixa eu até tirar esse cara aqui. E deixa eu rodar novamente, só para mostrar que ele acabou, né, fazendo aquela validação. Eu não precisava, uma vez que eu tenho esse cara, eu não precisava do outro carinha, né? Eu vou só rodar para mostrar isso, né? Aqui, se esse cara estivesse errado, eu não precisava daquelas annotations ali para conseguir validar. Então, vamos lá, a última vez. Rodar aqui, não vai nem acessar porque tá lá, né, o erro, né? Base address not found, ok? Bom, perfeito. Então, o que a gente trouxe, né? Fazendo um wrap-up aí desse vídeo. O Options Pattern é uma nova maneira de fazer, né? Onde a gente consegue, no nosso componente que vai utilizar a configuração, a gente esconde dele toda aquela complexidade, onde está e etc. E ele vê só um option com o que ele precisa. E aí ele trabalha da maneira com que ele, né, com que ele achar melhor ali. Né? Ele pode acabar tendo esse options como propriedade ou não, né? Eu prefiro não, porque assim deixa mais desacoplado. E aí a gente consegue trabalhar também com a questão, né, do validate, né? E aí eu consigo criar uma validação assim como eu também conseguiria fazer a validação direto aqui nos itens, né? E aí ele tem a questão também da validação, né? De como eu configuro ele aqui, eu posso adicionar validação, ou se for por annotation eu posso só adicionar aqui. Lembrando que se não tiver o validation init, né, ele não vai validar no início, mas ele valida na hora que é chamado. Então o validation de qualquer forma vai ser executado, só que é melhor executar, né, de antemão, executar antes da aplicação rodar, porque aí você já pega isso nos testes, já pega isso logo no deploy e assim por diante. Então, bom, acaba que isso aqui, né, é o principal aí do nosso Options Pattern, esses carinhas aqui, e você ter, de fato, as tuas opções, né, as tuas configurações granulares. Bem legal isso aqui, né, e aí o nosso objeto que, de fato, vai usar essa configuração, ele não precisa saber nada de qual que é o tipo de, né, o App Settings, a estrutura do App Settings, ou até o Configuration, etc. Ele só sabe que ele vai receber um Options aqui, ok?
Tem alguns outros pontos aí, né, do Options Patterns, mas no fim, no dia a dia, o que a gente usa é isso. É uma maneira mais fácil ali para injetar nos nossos objetos que vão usar as configurações, também uma maneira bem mais facilitada da gente estar validando, o que antes era bem difícil, né, como a gente fez lá no começo. E bom, de maneira geral, é isso. Espero que você tenha gostado, né? Desculpa ter prolongado um pouco mais do que o esperado aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha agregado, trazido algo novo. Qualquer dúvida, qualquer ponto, né? Qualquer discordância, por favor, manda nos comentários aqui. Qualquer insight aí ou qualquer dica de um outro vídeo que você gostaria de ver, algo assim, manda aí também. Brigadão, abração, até a próxima. Valeu!